Muito bem, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Querido Sobrevivente Podcast, episódio 41. Hoje é dia 5 de dezembro de 2021 e sabe o que isso significa? Nada. Eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que eu poderia ter sido muito utilizado na Globo. Sabe a Globo? A Globo do Projac. Sabe a Globo? Que tem atores, atrizes, novelas. Eu sou um cara, eu sou muito bom ator. Eu me impressiono com a minha própria atuação, às vezes. Eu consigo fazer um personagem assim, se vocês quiserem, felizes, sabe? Eu consigo expressar a felicidade sem estar feliz, sabe? Eu consigo fazer isso, sabe? Eu não entendo como eu faço isso. Como eu também consigo ficar muito, sabe? Muito triste, assim. Eu consigo, sabe? Eu consigo. Até minha voz fica embargada, sabe? Sabe, eu quase consigo chorar, sabe? Eu não sei como é que a Globo ainda não me chamou. Como um cara tão talentoso, eu poderia estar nesse momento, sabe? Lá no Projac, fazendo surubas homéricas. Não, desculpa, vamos voltar ao normal. Se minha mulher escutar isso, ela me mata e não é essa a intenção aqui do podcast, tá? Mas é isso aí, você pode me achar um louco? Pode me achar um louco, mas eu só tô dando graça, porque hoje em dia é tudo tão dentro da norma, tudo tão dentro de uma burocracia, tudo tão dentro de um padrãozinho, não tem graça. É bom quando é meio que, sabe, o comunicador chega, fala, grita, finge ser alguém, depois volta ao normal, e isso é legal, isso chama, isso é, sabe, você não vai encontrar isso em nenhum outro podcast na vida de vocês, tá? Vocês não vão encontrar isso. É só aqui no Querido Sobrevivente Podcast, beleza? Com este cara que vos fala, chamado Guilherme Angra, né? Esses dias uma menina lá no Instagram me perguntou assim: olha, Guilherme, eu gosto muito do teu conteúdo, mas os teus podcasts são muito longos, eu não consigo assistir eles inteiros. Eu falei assim: minha querida, é o seguinte, ó. O consumidor raiz de podcast não assiste podcast. Sabe por que ele não assiste podcast? Porque ele escuta podcast. Porque quando eu escuto podcast, eu posso escutar ele, por exemplo, indo pro trabalho, voltando do trabalho, indo pro mercado, no mercado, indo pra academia, fazendo academia. Né? No meu carro, eu posso botar lá o Bluetooth lá e botar o podcast tocar. Ou seja, eu escuto o podcast, não assisto. Porque quem hoje em dia, né, nesse mundo que tá uma loucura, né? Quem vai parar no seu quarto ou na frente da sua televisão e ficar assistindo mais de uma hora um cara chamado Guilherme Angra falar? Ninguém. Praticamente ninguém. Nem minha mãe faz isso, eu acho. Né? Então, assim, podcast a gente escuta. Porque o podcast vem da onde? Vem do rádio, é raiz, vem do rádio. Né? Depois com a sessão do Flow Podcast, entrevista, podcast de várias câmeras e imagem 4K e não sei o que, né? A gente, vamos assistir podcast. Não, a gente não assiste podcast, a gente escuta podcast. Eu sei que a mulherada não tem o costume de ouvir podcast e a maioria do meu público, pelo menos no Instagram, é de mulheres. Mulherada, seguinte, criem esse hábito de ouvir. Sabe quando tu vai pro trabalho? Pô, todo mundo aqui vai pro trabalho. Eu sou gago, você viu que eu sou gago, mas não dá nada. Todo mundo aqui vai pro trabalho de alguma forma. Se tu vai de ônibus, poxa, podcast. Eu lembro, na época que eu morava lá em Foz do Iguaçu, que eu pegava 2 ônibus para ir pro trabalho. 2 ônibus. Eu demorava 2h30 só para chegar no trabalho. Já pensou se eu fosse 2h30 olhando pela janela aquela coisa... Sabe, olhando os pobres, olhando a pobreza, olhando a cidade, olhando... Porque não é uma cidade bonita Foz do Iguaçu, se você não conhece, tá? Não é uma cidade bonita. A única coisa que tem de bonita na cidade de Foz do Iguaçu é o quê? As cataratas do Iguaçu. É o que se salva. O resto não é, tá? Então, imagina se eu tivesse que ficar só olhando para a rua, para as pessoas. Eu não teria... eu teria me suicidado já. Mas o que acontece? Eu tenho fones de ouvido. Eu coloco fones de ouvido e vou ouvindo o quê? Naquela época não era muito famoso podcast, apesar que já tinha alguns. Mas dava pra ouvir palestras, eu baixava algumas palestras em MP3 e ficava ouvindo palestras. Eu lembro na época eu escutava muito Luiz Felipe Pondé, como é que é o nome dos outros lá? O Marcelo de Cortella, Leandro Carnal, como é que é o nome do cara lá? Tem mais um, que é o Clóvis de Barros, Clóvis de Bagos. Eu ouvi todos esses caras aí. Então eu passava o meu tempo, e eu passava o meu tempo aprendendo algo. Olha só que legal.
Então eu ficava 2 horas, às vezes eu lia também alguma coisa, mas normalmente eu ficava escutando alguma coisa. Então é isso, tu vai pro trabalho de alguma forma, então você vai escutando alguma coisa, né? Na volta do trabalho você também vai escutando. Então o podcast a gente escuta, beleza, meus queridos? Então minhas queridas ouvintes aí, ou minhas queridas telespectadoras que vêm aqui me assistirem, eu sei que vocês vêm aqui por causa da minha beleza, eu sou muito bonito, eu sei que vocês querem me ver, eu sei, né? Como é que eu posso perder esta grandiosidade, sabe, este encanto, este homem que só de olhar assim brilha os olhos. Eu sei que vocês querem me ver, mas pessoal, né, vamos acalmar um pouquinho esse coração e ouçam só a minha voz também é bonita, sabe? A minha voz também é impactante. Tá, chega. Chega deste personagem, cara. Vamos ser você agora, tá? Então vamos levar a sério isso aqui. Bom, se você gosta do meu trabalho, né? Se você gosta do que eu faço aqui, dos meus textos, dos meus vídeos, das minhas aulas, saiba que eu também ofereço atendimento psicoterapêutico. Aí tu vai pensar agora, quê? Tu vai oferecer atendimento psicoterapêutico depois de ter feito tudo que tu fez até agora? Tu parece um louco, cara. Tu parece um cara que saiu do hospício. Calma, meus queridos, calma. Vocês precisam entender na vida quando a gente é irônico, quando a gente tá fazendo personagem, quando a gente tá usando figuras de linguagem. Porque isso, quando tu percebe isso, tu é uma pessoa inteligente. É isso que é inteligência, quando eu consigo perceber essas coisas na vida, né? Eu já cansei de escrever textos geniais. Não, vou te falar, não é genial, né? Óbvio. Mas textos muito bons, que eu leio e eu me mato de rir. Por quê? Porque tu entende a ironia, tu entende que ali naquele texto não dá pra ser levado de forma literal. O burro, a pessoa ignorante, ela vê o mundo de forma literal. Ela não consegue ser humana, se humanizar. Ela vê o mundo de forma literal. Então, assim, grande parte do que eu fiz agora, no início desse podcast, não é pra ser levado a sério, entendeu? Eu tô criando um personagem, tô desvendando outras coisas aqui, tô testando algumas coisas, então relaxa, tá? Então, sim, eu sou psicoterapeuta, né? Inclusive, meus atendimentos estão aumentando muito. Isso é muito bom, isso é muito... Na minha vida isso é muito grandioso, é muito louco pensar nisso, sabe? Que eu tô conseguindo fazer o que eu me propus a fazer, assim, digamos... Vamos lá, eu vou explicar isso para que seja entendido melhor. Se alguém chegasse pro Guilherme há 3 anos e falasse assim: cara, daqui a 3 anos tu vai estar... tu vai ser um psicoterapeuta, tu vai estar lançando um livro, tu vai ser noivo, tu vai casar. Ou ia falar... Para, cara, sai fora, vai te ferrar, meu, sai daqui, cara. Quem é tu agora? Um vidente, meu? Para. Eu não ia acreditar. Eu nunca ia acreditar nisso. Então percebam que em 3 anos a minha vida assim, deu um boom, mudou muito. Mudou muito. E claro, tem várias coisas que são causas dessa mudança. Algumas eu já falei em alguns outros episódios aqui do podcast. E a psicoterapia é uma delas, assim, é algo que eu comecei a fazer psicanálise, porque eu queria atender em consultório. Eu nunca esqueço de um dia que eu cheguei em casa e falei pra minha mulher assim: amor, eu vou fazer o curso de psicanálise. Eu vou fazer. E ela falou assim: amor, tu tem dom pra isso. Faz. Ela falou isso pra mim. E foi justo numa época que eu tava muito mal no meu trabalho, né? No meu trabalho, digamos, trabalho formal, né? Eu tava mal, não gostava mais daquele ambiente, eu tava me sentindo mal lá. E aí, algumas pessoas que trabalham lá até hoje, né? Digamos, são pessoas que trabalham na área de psicoterapia e essas pessoas, elas têm um ego muito elevado, sabe? Não, porque eu sou psicóloga, porque eu sou, não sei o quê, eu conheço a psique humana, porque só eu posso falar, porque se você, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E sabe o que é mais engraçado nisso? Eu olhava para essas pessoas, eu só via pose. Era uma pose de eu sou, sabe? Eu me formei em psicologia, então eu sei sobre a mente humana. Eu sou psicóloga. Eu sei como lidar com a alma humana.
Mas eu nunca sentia conteúdo ali. Eu nunca senti conteúdo ali. Era só a casca, sabe? Era só o diploma. E isso me afastou muito da psicologia como um todo. Tipo, eu pensava, putz, mas eu não quero ser... Quando eu comecei a pensar em terapia, em ir pra essa área, isso me afastou um pouco, essas pessoas meio arrogantes, sabe? Da área da psicologia, do curso de psicologia. Eu falei, caramba, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Né? Na época eu já estava estudando bastante coisa, eu sempre gostei muito da psicologia, eu sempre gostei de estudar alguns autores específicos, né? Assistir vídeos sobre isso. Então, na época, eu falei, caramba, não vou fazer esse curso. E aí foi onde eu fui para psicanálise. E desde quando eu entrei na psicanálise, foi uma guerra, digamos assim. Né? Quando essas pessoas, esses psicólogos, as psicólogas descobriram, meu Deus do céu, né? Como se eu tivesse feito um atalho, tipo, né? Como assim, né? E aí eu lembro de um dia que eu cheguei em casa, assim, e falei pra minha mulher, né? Primeiro eu falei que eu ia fazer o curso. Depois eu falei pra ela assim, amor, vai chegar um dia que eu vou estar atendendo muita gente. E eu vou poder escolher, eu vou poder falar, eu vou poder chegar para essas, digamos, psicólogas, né, que tem todo o conhecimento da psique humana, que parece que é isso que elas têm, entregar o meu cartão para elas. Aqui, ó, tá precisando, eu acho. Esse dia, na verdade, já chegou, só que eu ainda não tenho o cartão. Mas entende? Entende? Então, a minha vida, assim, mudou muito, muito mesmo. Porque, na verdade, eu sempre fui um cara, digamos, que tive muito potencial. A questão é que eu não colocava esse potencial pra fora. Aqui que tá o ponto. Esse é o ponto. Eu sempre escondi muitas coisas de mim. Eu sempre tive um negócio em não me expor, sabe? Não expor as minhas ideias, não expor o que eu pensava. Até hoje eu tenho um pouco de problema com isso. Claro que isso também tá ligado ao fato de eu ter um temperamento mais melancólico, né? Que a gente é mais introvertido, a gente guarda mais as coisas. Mas eu sempre tive algo muito grande dentro de mim. E com a escrita, por exemplo, eu conseguia mostrar essa grandiosidade de certa forma. Esse conhecimento, essas coisas que eu pensava. E foi o que eu falei. Através da escrita eu cheguei na psicoterapia. A escrita, né, me motivou a me descobrir ainda mais. Sabe? Então é isso, meus queridos. Então, se vocês quiserem atendimento psicoterapêutico, eu faço este trabalho. Né? Então me procurem logo, porque a agenda está ficando cada vez mais cheia. E é muito louco, eu tô ficando muito feliz, eu tô me realizando, né? A semana inteira tenho paciente, tenho atendimentos e é tão bom. Eu falei pra minha mulher esses dias, eu acho que eu nunca vivi um momento da minha vida tão bom, assim, tão feliz. A minha vida tá tão repleta de sentido, sabe? Tudo tem sentido quando eu acordo, tudo que eu faço hoje em dia tem um sentido, né? Eu tô sendo guiado por um norte maior, É maravilhoso, é maravilhoso. É como se eu tivesse realmente me descoberto, né? Com a escrita e com a psicoterapia, de certa forma. Em lidar com a alma humana, é isso. Eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de gente, no fim das contas. Né? De ouvir histórias, de falar com as pessoas, de entender as narrativas delas. Eu sempre gostei disso. Né? Esses dias também, uma menina veio falar comigo, porque ela também estava a fim de fazer um curso e ela não queria fazer psicologia, ela queria fazer, né, também fazer um processo parecido com o meu. E a gente começou a conversar e eu falei para ela que a coisa mais importante não é a teoria. Tudo bem, claro que ela é importante, é óbvio, né? Tu tem que saber. Mas o mais importante de tudo, é você olhar para um ser humano e teus olhos brilharem. É teu coração se abrir. Por quê? Porque você ama aquilo ali. Você quer ajudar aquela pessoa. Você está disposto a ajudar aquela pessoa. Não é algo burocrático. Não é algo, putz, tem que fazer isso. A droga, tem que atender essa pessoa. Não é isso. Não. Não. É tu gostar de gente, no fim das contas. É isso.
vou dizer pra vocês, não adianta bosta nenhuma, tá? O terapeuta, o psicólogo ter todo o conhecimento, né? Ter toda a técnica na cabeça, saber fazer as coisas, se ele não gosta de lidar com outro ser humano. Se o coração dele não pulsa diante de um ser humano, tá? Eu percebi isso. Eu sempre gostei muito de analisar as narrativas, de analisar as histórias de cada um, os pormenores de cada um. Eu usei muito isso na escrita, eu uso muito isso na escrita quando eu escrevo as minhas crônicas, dos personagens, em alguns comportamentos específicos. Pô, isso é o que dá a base da história humana. Então, agora que eu falei pra vocês que a minha agenda tá ficando cada vez mais lotada, cada pessoa que chega na minha frente, ela tem uma história diferente, com personagens diferentes, com desafios diferentes, com vilões diferentes, com problemas diferentes, com sofrimentos diferentes. E isso é tão enriquecedor pra mim, né? Porque eu consigo pegar essas narrativas e consigo entender o que está acontecendo ali. E isso, de certa forma, me engrandece também. Me engrandece muito. Então, já falando sobre essa questão das narrativas e dos pacientes, eu comecei semana passada com um paciente, um menino muito novo, né, que acho que é o meu paciente, digamos, mais difícil, assim, sabe? Né, ele perdeu a mãe quando tinha 9 anos, a mãe se suicidou, né? Então, tem uma história bem complicada. E a nossa primeira consulta, na verdade, quem veio atrás de mim foi o tio dele. O tio dele que veio falar comigo e tal. E aí a gente marcou, e aí semana passada foi a primeira consulta. E quando a gente ligou a câmera, porque foi online, eu me deparei com um menino, assim, sabe? Um menino com olhos às vezes um pouco mortos, meio, sabe? Apesar dos olhos meio mortos, assim, ele não parava de se mexer a cadeira, mexer a cabeça. E aí eu tentava falar com ele e ele começava a se abrir, mas não ia até o final, sabe? Parava com as frases no meio. Era nítido que aquele menino, ele queria falar e ele não conseguia falar. Ele queria se expressar, ele não conseguia se expressar. E isso era evidente, causava uma dor naquele ser humano. Ele não conseguia colocar a angústia pra fora, sabe? Se libertar daquela angústia. Ele não conseguia fazer isso pela fala. E eu olhei aquilo acontecendo na minha frente e eu me emocionei. Eu fiquei emocionado, falei, caramba, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Né? Em querer falar as coisas, em querer me enunciar, me exaltar algo, e eu não consegui. Eu ficar com vergonha, eu pensar o que os outros vão pensar de mim, né? Eu já falei muito sobre isso aqui também. Eu guardava isso. Por isso que eu falo que a escrita me salvou nesse sentido. Porque a escrita foi uma via que eu pude desabafar, que eu pude me libertar, que eu pude, sabe, descarregar minhas tensões. Porque é isso, a angústia, a ansiedade, esses sentimentos que a gente sente, que a gente passa na vida, causam tensões em nós. A gente fica tenso, porque a tensão é energia. Eu estou cheio de energia, eu estou carregado de energia. Quando eu me sento para escrever, então assim, normalmente as pessoas que não conseguem liberar essa tensão através da fala, elas têm pensamentos muito desorganizados, pensamentos muito antagônicos, uma dissociação muitas vezes com a realidade muito grande, porque elas só vivem no mundo do pensamento, né? O mundo mental, né? Então, quando eu sento para escrever, eu começo a colocar essa desorganização para fora. Isso me dá um alívio, porque eu tô colocando para fora, mas melhor ainda, eu consigo organizar esses pensamentos. Então, eu posso falar para vocês assim, ó, sem demagogia, sem medo de errar, que depois que eu escrevo um texto, por exemplo, uma crônica, um artigo, e eu leio aquilo, dá um alívio. É que nem gravar um podcast, por exemplo. Dá um alívio. Por quê? Porque eu estou me expressando de alguma forma. Eu estou colocando o meu caos em ordem.
Então, para esse paciente, por exemplo, o que eu pensei em fazer com ele? Que ele escreva. Já que ele está com muita dificuldade de falar, né? Porque, claro, isso tem a ver também com a questão da resistência, né? Resistência é um termo que a gente usa no set terapêutico, que é quando o paciente ele bota uma resistência, muitas vezes essa resistência pode ser inconsciente ou pode ser consciente, né? Para que a gente não chegue na causa daquele sofrimento, né? Porque ele quer esconder algo. Então ele bota uma resistência. É normal, todos nós fazemos isso. Tá? Mas eu sugeri para que ele faça uma autobiografia escrita. Né? E como é que funciona essa autobiografia? Essa autobiografia, a pessoa tem que colocar os marcos principais da vida dela. Né? Então, por exemplo, eu boto lá minha infância, pré-adolescência, adolescência, início da idade adulta e idade adulta. Vamos supor que eu fiz esses marcos principais. Dentro desses marcos principais, eu coloco acontecimentos, coisas que eu acredito que me marcaram e me formaram, né, que formaram o Guilherme. Então, sei lá na minha infância, né, eu lembro da minha festinha de aniversário, onde estavam meus pais, eu lembro deles sorrindo para mim, né, eu lembro que a gente estava muito feliz, eu senti isso, e isso me marcou. Como eu também lembro uma vez, né, que eu peguei meu pai batendo na minha mãe, e aquilo me marcou, e coisas boas e coisas ruins que tu vai colocando no meio, dentro desses marcos da tua história, tá? E aí, quando tu chega na terapia, né, a gente passa a conversar sobre isso, sobre esses marcos, sobre esses momentos, esses acontecimentos. E é impressionante, meus queridos, que essa experiência ela é muito boa porque faz o próprio paciente se conhecer mais. Porque muitas vezes o paciente, ele até, eu lembro da minha infância e tal, mas quando tu começa a colocar essas lembranças de uma forma mais ordenada, por exemplo, no papel, vem outros detalhes muitas vezes. Outros detalhes que tu não se atenta só pensando. Entende o que eu quero dizer? Por isso que eu falo, a escrita, ela salva porque no momento que eu começo a escrever, eu começo a ordenar o meu pensamento. Não era só meu pai sorrindo que me atraía naquela época. Agora eu lembro também, tinha um primo meu que estava junto. Sabe, tu começa a ligar essas memórias uma na outra. E isso é fascinante. E quando o paciente começa a se compreender mais, ele entende por que ele chegou naquela situação. E ali começa o início, digamos, da redenção. Então é maravilhoso isso, é maravilhoso. Né? Então, em casos de pacientes que têm muita dificuldade de falar, né, pela oratória aqui, é bom sugerir que eles escrevam, né, porque escrever também tem esse poder de organizar o teu pensamento. Aliás, muito mais até do que a fala. Né? Então isso é maravilhoso. E outra coisa que eu comecei a me atentar muito depois que eu comecei a estudar mais sobre psicologia, né? Comecei a fazer alguns cursos separados aí por fora também. Um deles é o curso do Ítalo Marcilli, né? Eu já falei aqui também. Tem algo que cada vez fica mais marcado em mim, que é a linguagem. A importância da linguagem no set terapêutico, na terapia. Então, um terapeuta que não sabe, que não tem conhecimento da linguagem, pelo menos um mínimo possível, eu tô falando do vocabulário, de usar as palavras, de saber contar uma história, de saber utilizar ali o vocabulário mesmo, ele não vai conseguir ajudar alguém. Porque olha só, para pensar comigo. A gente pensa através de palavras. É isso, palavras. Com as palavras a gente forma conceitos. Com conceitos a gente tem toda a simbólica, que é uma outra coisa que eu posso falar em outro podcast, mas a linguagem é muito importante, é uma das coisas mais importantes que tem. Então, meus queridos, é muito claro, assim, quando tu recebe um paciente, por exemplo, que ele não tem muito conhecimento da linguagem, ele não tem o hábito de falar, ele sofre muito mais. Ele sofre muito mais. Eu não sei se vocês já chegaram a pensar nisso, mas muita gente fala que a ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção. Eu discordo veementemente dessa frase. Porque a ignorância, ela te leva para caminhos tão sombrios e para caminhos tão miseráveis, tá? Que
que não tem como ser uma bênção. A bênção é o conhecimento, a bênção é você conhecer. E aqui eu tô falando da linguagem, principalmente. Você conhecer a linguagem, você conhecer o que você... Conhecer a tua história, por exemplo. Para pensar na tua história. Tenta contar a tua história aí, agora, nesse momento. Uma história rica é uma história que tem detalhes, é uma história que tu consiga expressar aquilo pela linguagem. Então, como é triste, por exemplo, tu receber um paciente no consultório e ele muitas vezes ele não consegue falar a dor dele porque ele não tem recurso linguístico. Ele não consegue usar as palavras. Percebam o tamanho da gravidade que é a pessoa ela ser, digamos, ignorante, principalmente na linguagem. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que se atentar muito, muito. Porque, vamos lá, se a linguagem ela não está desenvolvida, a pessoa ela não vai saber nomear as coisas. Porque cada coisa tem um nome, tem um substantivo, né? Então, se eu não tenho essa linguagem desenvolvida, eu não sei o nome das coisas. Ou já a minha realidade já fica ceifada, já fica tolhida numa certa parte, porque eu não sei o nome das coisas. Então, se eu não sei o nome das coisas, eu não consigo conhecer as coisas. Porque tudo tem um nome, as coisas começam pelo nome. Tudo tem um nome. Se eu não consigo conhecer as coisas, olha só que loucura, eu não consigo amar. Porque a gente só conhece o que a gente ama. Não tem como você amar o que você não conhece. Eu já falei aqui nesse podcast também, falei sobre Deus. Não tem como tu amar Deus se tu não conhece Deus. Mas não é só Deus, para outras coisas também. E se eu não consigo amar, eu me entristeço. Então, grande parte dos problemas no consultório é um problema de linguagem. Linguagem, obviamente, simbolismos, né? As pessoas, elas não se atentam à própria linguagem, à própria história. Ou tem uma dificuldade muito grande de falar, né? de formular as frases, de formular o pensamento, de formular. Entendem? Então é só para deixar claro aqui, cara, que como a linguagem ela é fundamental, né, no set terapêutico e, claro, na vida como um todo, né? Tudo é linguagem. Tudo é linguagem. Eu já falei aqui, nada supera uma pessoa bem articulada. Nada supera uma pessoa bem articulada. O que é uma pessoa bem articulada? Uma pessoa que saiba pensar. O que é saber pensar? Uma pessoa que consegue raciocinar de maneira lógica, de maneira objetiva, de uma maneira que tenha bom senso. Tá? Uma pessoa que saiba pensar, que saiba escrever bem, que saiba falar bem. Uma pessoa que faça essas três coisas de maneira, digamos, satisfatória, ela é imbatível. Primeiro porque com certeza essa pessoa se conhece bem. Porque ela entende a linguagem, ela entende o que está acontecendo com ela. Então ela consegue expressar isso. É o que eu falei para vocês antes. Quantas vezes eu estava em angústias ferradas, em ansiedades fodidas, e eu fui lá e escrevi sobre aquilo, tentando entender, e me deu um alívio. Porque eu me entendi, eu compreendi o que estava acontecendo. E a compreensão te dá esse alívio. A compreensão te dá aquele sentimento de tá, agora sim, tu se sente bem. Então, uma pessoa que consiga fazer essas três coisas, pensar, escrever e falar de uma forma satisfatória, meu amigo, minha amiga, ela é realmente imbatível. Imbatível, como eu falei pra você, ela se compreende melhor, ela consegue olhar para a realidade com olhos, digamos, límpidos. Não estão sujos pela ignorância. Ela consegue enxergar as coisas. Ela consegue ver as coisas. Isso é maravilhoso. Tu conseguir notar as coisas, tu conseguir ter um bom senso para entender o mundo, entender a realidade que o cerca. Então, veja a importância da linguagem. Por isso que é importante ler, é importante estudar, é importante conversar, é importante, por exemplo, como eu falei para esse menino aí, que tem dificuldade de falar. De ele falar os próprios pensamentos, muitas vezes sozinho no quarto. É verdade isso. Porque muitas vezes, o que acontece normalmente quando a gente aprende alguma coisa? Ou a gente está pensando em alguma coisa? A gente fica no pensamento com aquilo. Só que pensar e falar são coisas muito diferentes. Quantas vezes, né, eu fui gravar uma aula aqui, principalmente lá no começo,
E eu ficava pensando, vou falar isso, pá, 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 pá. Mas chegava na hora, não saía do jeito que eu pensei. Porque é óbvio, pensar é diferente de falar. Por isso que é importante, muitas vezes, falar sozinho, né? Minha mulher fica me enchendo o saco. Amor, tu fica dando palestra no banho. Sim, mas é o momento que eu tô treinando o meu conhecimento. Eu quero saber se eu entendi a ideia e se eu consigo pronunciar essa ideia. Por isso é importante falar sozinho. Pode parecer meio louco. Se alguém te ver falando sozinho, pode pensar, meu Deus, mas esse cara tá pirado. Não. Tu só tá testando as tuas ideias. Tu só tá testando pra ver se tu realmente entendeu os conceitos das coisas. Então é bom falar. Fale sozinho, ou fale com a tua mulher, fale com o teu pai, fale com o teu amigo. Experimente, cara, sabe? Bota pra fora. E aí que tá. À medida que tu vai falando essas ideias, que tu vai testando isso, tu começa a ficar bom naquilo. Tu começa a ter mais recurso pra usar na linguagem. Isso pode ver, por exemplo, palestrantes. Se o cara vai dar a palestra a primeira vez, ele vai mais inseguro normalmente, né? Ele tem mais dificuldade de falar algumas ideias. Mas na 10ª vez ele tá dominando aquilo ali. Porque a ideia já tá tão, sabe, já tá tão desenvolvida que já não tem mais, sabe, que já fica até automático. Isso também é um problema, né? Quando fica muito automático. Mas já tá ali já, sabe? Então é isso. Treinem, falem. Tem um amigo, fala pro amigo o que tu tá pensando. Fala no banho, fala sozinho. Pra esse menino eu falei, cara, no teu banho, fala sozinho. Fala as tuas ideias, sabe? Experimenta. Porque eu sei que agora, na minha frente, tu tá com vergonha de falar. Sabe? Tu tá com vergonha de errar, tu tá com vergonha de se sentir, de ser burro. Como ele falou isso na primeira sessão. Eu tenho vergonha de ser burro. Né? É claro, porque tu não testa o que tá acontecendo. Tu aguarda pra ti, tu fica com aquele negócio. Isso causa uma ânsia, isso causa uma angústia. Tá? E claro que o caso desse menino é mais sério, tem outras coisas acontecendo, né? Tem um desprezo também pela humanidade, dá pra perceber isso. Porque ele se fechou tanto no universo dele, né? Tanto pra dentro dele, nos pensamentos dele, no mundo mental, que agora ele acha que o mundo social é meio que, sabe, meio, tá bom, a gente tem que se adequar ao mundo social, que droga. Ele chegou ao cúmulo de me falar que ele acha inútil cumprimentar as pessoas, por exemplo. Ele acha inútil, não precisa, algo que não precisa. O que eu acho absurdo, né? Mas eu entendo onde é que vem essa ideia. Eu entendo que, por este menino ficar muito tempo dentro da própria mente, ele começou, claro, a perder o contato com a humanidade, com a realidade. Por ele ficar muito tempo na frente do computador, em jogo de videogame, em pornografia, ele me falou isso também, ele perdeu o contato com o mundo. Ele começa a ter um certo desprezo pelo mundo, pelas pessoas à sua volta. E isso, cara, isso é o mal. Tá? O que é o mal? Né? Eu falei isso, se vocês não estão assistindo as minhas aulas lá do Além da Ordem, vão lá, assistam a última aula, eu falei exatamente sobre isso, sobre o mal. O que o espírito maléfico faz? Ele nega tudo. Ele poda a tua vontade positiva de mudar as coisas. Né? Então, por exemplo, quando eu falo pra ele que é importante, por exemplo, tu cumprimentar as pessoas, que é importante tu estar ali disposto a amar aquelas pessoas, ele acha uma coisa totalmente inútil. Ele acha uma coisa totalmente, né, sabe, tu vê no rosto dele a expressão de simulação, de cinismo, sabe, eu não quero isso, de um pouco certo de ressentimento também. Eu consigo ver na cara dele. Isso é um espírito ruim, que ele deixou que tomasse conta dele. É o espírito que tudo nega. O mal é o que tudo nega. Ele nega uma boa interação humana. Ele nega o enfrentamento da maldade e do sofrimento da vida. Ele nega essas coisas. Então ele só fica ali. Então é um trabalho que eu sei que vai ser bem longo, vai ser um trabalho bem árduo. Mas eu tô muito disposto a isso, cara. Tô muito disposto a isso. Porque parece que falta algo nessas pessoas que, por exemplo, que perderam o contato com a humanidade. Falta o coração bater. Mentalmente, muitas vezes elas têm um raciocínio rápido, elas pegam as ideias, mas falta o coração. Falta pulsar aqui. Falta sentir o mundo de fato.
Falta pisar na grama, falta pisar na terra, falta abraçar um ser humano, falta, sabe? Falta a vontade, falta o afeto. Falta o sentimento, falta o afeto. Exato, é isso, falta o afeto. Porque o que tem nessa pessoa é o quê? É só ressentimento contra tudo e contra todos. Então, falta o afeto. Isso é muito louco, cara. E isso é o caminho de muitos meninos hoje em dia, principalmente os meninos, né? Ficar o dia inteiro no quarto, jogando videogame, computador, pornografia. É o que eu falei, as pessoas vão se afastando da realidade. Tá? E, cara, eu fico muito triste por um lado. Porque, pô, tu olha pro cara, um potencial gigantesco. É um menino novo, 18 anos. Sabe? Magro. Tu vê que pô, tu tem um potencial gigantesco. Eu falei pra ele, cara, olha pra ti, te olha no espelho. Tá aí, tá na flor da idade, tem um potencial muito grande pra fazer muita coisa. E aí, o que a gente faz na terapia muitas vezes? Colocar essa pessoa no mundo real. Né? Porque muitas vezes eles pensam que eles não dependem de ninguém. Né? Que só eles se bastam, sabe? Que eles podem ficar o dia inteiro ali, tá tudo bem. Então tu meio que tenta trazer a realidade pro mundo deles. Né? Que se eles acham que tá difícil hoje, vai piorar. Vai piorar no sentido de responsabilidade, de ter que pagar conta, de ter que morar sozinho, de ter que se virar, de ter que cozinhar, de ter que trabalhar, de ter que bater ponto, de ter que... Mas piorar, entre aspas. Porque eu acho que o problema, principalmente hoje, dessa meninada aí, é que falta responsabilidade pra eles. Porque é óbvio, se eu não sou responsável por nada, se eu não preciso pagar uma conta de luz em casa, por que eu vou, sei lá, por que eu vou ter vontade de fazer alguma coisa, pô? Eu posso ficar o dia inteiro no meu quarto sem fazer porra nenhuma. Entende? Falta algo pra guiar esses caras. Falta algo pra acordar eles da monotonia, do apatismo. Não sei se existe essa palavra, mas... A questão da apatia mesmo. Falta algo. Eu lembro quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu também estava um pouco perdido na vida. Eu não sabia o que cursar, eu estava um pouco de desesperança, assim. Eu sempre fui um cara muito hipocondríaco. Eu sempre tive medo de estar com alguma doença. Tanto é que se tu me perguntar de qualquer doença, aí eu sei falar porque eu já achei que eu já tivesse todas. Sério. Então eu era muito inseguro, sabe, eu tinha muitos problemas. E quando eu me mudei para Foz do Iguaçu, que eu comecei a fazer faculdade, comecei a fazer estágio, eu comecei a perceber que eu tinha que ajudar no mercado, né, que eu tinha que... Ali começou a mudar algumas coisas, porque eu tinha responsabilidades. Coisas dependiam de mim. Então ali eu comecei a entender um pouco mais da realidade mesmo. Então é isso, meus queridos. Muitas vezes está faltando responsabilidade para esses meninos. Só que o problema é que tu fala sobre a responsabilidade, que nem para esse meu paciente aí, eu passei esse exercício da autobiografia para ele escrever. No momento que eu falei para ele já, não, eu não gosto de escrever. Não sei o quê. Não sei o quê, não, meu Deus, não precisa, nossa, eu acho isso... Ele já começou a ir contra. Lembra que eu falei do espírito maligno? Que tudo nega? Começou a negar já a responsabilidade. Começou a negar. E aí tu tem que ser um pouco mais firme. Eu falei, cara, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou fazer isso agora pra ti, ó. Peguei o caderno aqui, ó. Peguei uma caneta. Comecei a anotar aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou fazer agora pra ti, ó. Minha autobiografia, Guilherme aqui, ó. Papapá. Tu vai demorar o quê? Meia hora pra fazer isso, cara. Eu falei, tu fica o dia inteiro na frente do computador, batendo punheta e jogando videogame. Tira 1 hora do teu dia pra fazer isso na semana. Tu acha que... Olha só, falei pra ele. Tu me procurou, o teu sofrimento maior é porque tu fica o dia inteiro fazendo isso, tu se sente inútil. Não é isso o teu sofrimento maior. É esse o meu sofrimento. Então, só de eu te colocar uma tarefa simples, tu já tá indo contra ela. Por quê? Porque o teu pensamento, o teu mundo das ideias, o teu mundo mental é o que move a tua vida. E tu já começa a pensar de uma maneira negativa sobre isso. Ah, o que vai adiantar? Ah, por que eu vou fazer isso? Ah, é mais fácil eu ficar jogando videogame? Ah, é mais fácil... Começa a pipocar esses pensamentos.
Porque uma pessoa, quando ela fica muito tempo nesse ciclo, digamos, da apatia, nesse ciclo da irresponsabilidade, não ter que fazer nada, qualquer coisa que tu propõe pra ela, que vai ter que tirar ela um pouco da zona de conforto, já é uma... Sabe, já é algo grande, já é algo que, opa, como assim? Né? Então, obviamente que ela vai responder de uma forma muitas vezes negativa. É o que aconteceu aqui. Ele respondeu de uma forma negativa. E eu fui lá e forcei. Não, tu vai fazer isso. Faça isso para a próxima consulta. Aqui não é o psicólogo que vai ficar lá só falando, aham, tá bom pra tudo. Não. Pelo amor de Deus. Eu tô diante de um ser humano. Diante de um ser humano que tem um potencial gigantesco. Isso, cara... A ideia de tu tá na existência e tu não se admirar com a existência, pra mim é um absurdo. É um absurdo. Tu tem que estar muito cego. Os teus olhos tem que estar muito sujos pra isso não acontecer. Quer dizer, olha só, eu tô vivo. Isso já é um milagre, eu tô vivo. Eu abro o olho pela manhã, eu tô vivo. Eu enxergo o mundo. Eu olho pro céu grandioso. Olha o tamanho disso. Eu olho pra natureza, eu olho pras árvores, eu olho pros bichos, eu olho pro ser humano, eu olho pras coisas acontecendo, eu olho pras leis naturais, eu olho... Caralho! Tudo isso é um milagre. Eu olho pro sol me iluminando. Eu sinto as coisas, eu sinto o amor, eu amo as pessoas, caralho! Tudo isso é tão grandioso, é tão monumental, é tão extraordinário que me faz o coração bater. Me faz ser grato pela existência. É o mínimo que eu posso fazer, é ser grato por tudo isso aqui. E aqui eu já posso botar a ideia de Deus, por exemplo. A ideia de Deus aqui. Eu já fui o pessimista burro, que falava que o ser humano é um acidente da matéria. Um acidente do acaso. É tudo acidente do acaso. Olha que absurdo. Qualquer pessoa que está atenta à realidade das coisas, que está atenta à narrativa, que está atenta ao mundo, que está atenta ao que está acontecendo, percebe, pois não tem como isso aqui ter sido o acaso. Não tem como isso aqui ter sido uma explosão do nada, e do nada gerou átomos, e átomos começaram a se bater, e pum! Pum! Estamos aqui. Realmente é isso que algumas pessoas acreditam? Você acha que realmente não tem nada maior, que não tem uma inteligência maior que está por detrás disso, que a gente chama de Deus? Então, é essa questão, né, que eu tento também colocar no setting, né, no setting terapêutico. Caramba, olha para o mundo, olha para a realidade, olha para a tua vida, olha o que está acontecendo. Tu está vivo. Você está vivo. Ai, Guilherme, mas é uma tortura estar vivo. É uma tortura porque tu fica o dia inteiro em algo que não é real. Essa é a questão. Tu fica o dia inteiro em algo que não é real. Por isso que é uma tortura estar vivo pra você. Porque tu se afastou do mundo real, tu se afastou da humanidade, tu só ficou com o teu mundo dos teus pensamentos. Isso é muito pobre, é muito pouco. Cadê o coração? É aqui que falta, cadê o coração? Então eu sei que é um caso bem difícil, mas a gente tenta, cara. Então eu me deparo com isso, com essas questões, às vezes, agora nas consultas. E entendem como isso me enriquece também, porque eu começo a testar hipóteses, eu começo a ter certas reflexões, né, o que reforça alguns pontos que eu já tinha, ou fazer eu mudar de certas teorias, certos pensamentos. E outro caso que eu queria falar com vocês, que também me pegou assim, eu falei, caramba, é por isso que a psicologia está perdida. Foi de uma paciente que ela me procurou e ela falou assim pra mim, olha, Guilherme, eu tenho um relacionamento de 23 anos, né? Estou 23 anos casada, ou seja, quase bodas de prata aí, né? E eu traio meu marido há 5 meses. Esta mulher, ela me colocou isso na caixinha do Instagram, não sei como é que ela me achou. Mas ela me colocou lá, ela chegou lá no meu Instagram e colocou essa dúvida na caixinha.
E eu falei pra ela, né, quando ela me escreveu isso lá na caixinha do Instagram, eu falei pra ela assim: eu sei porque que tu tá me escrevendo isso. Porque você está se sentindo mal por ter maculado o relacionamento. Por ter manchado a tua história. Por ter machucado alguém. Tudo bem, ele não sabe ainda, o teu marido talvez não saiba que tu traiu ele, mas você sabe. A tua consciência sabe. Então é óbvio que tu vai se sentir mal. Porque tu tá indo contra você mesmo. Eu falei uma resposta mais ou menos nesse sentido pra ela. E aí ela veio falar comigo e quis marcar uma consulta na hora, né? Daí a gente marcou a consulta, essa semana foi a primeira sessão. Ela me falou, né? Ela falou como é que aconteceu a história e tal. E olha só que interessante. Ela consultava com uma psicóloga alguns meses antes de trair o marido. E ela falou pra essa psicóloga o seguinte: olha, eu tô casada, mas eu tô me interessando por um outro cara, né? Às vezes eu tenho vontade de trair meu marido, mas eu gosto do meu marido, mas eu tenho o desejo, às vezes, de ter essa outra pessoa na minha vida. E olha só o que a psicóloga falou para ela: minha cara, seja livre. São seus desejos. Respeite os seus desejos. Respeite os seus desejos. Não os reprima. Não se sinta mal, né, por sentir isso, por trair o teu marido. Ela falou algo nesse sentido para minha cliente, né, para minha paciente. E aí é óbvio, ela saiu do consultório, saiu da sessão, e tempos depois ali ela traiu o marido. Tudo bem, ela não jogou a culpa na psicóloga, mas ela falou pra mim que a psicóloga influenciou também nessa decisão de ir lá e fazer o que estava sentindo, fazer o que estava desejando. Tá? Isso é só pra vocês terem uma noção do nível que a gente chegou, né, dos terapeutas. E a minha cliente falou assim: caramba, Guilherme, depois que eu traí o meu marido, que eu fiquei com outro cara, aliás, eu me senti mal logo depois que eu saí da terapia. Porque não era aquilo lá que eu precisava ouvir. Eu sabia que não era aquilo lá que eu precisava ouvir. Olha isso, ela sabia que não era aquilo que eu precisava ouvir. E aí, Guilherme, quando eu te conheci, quando eu fiz a pergunta pra ti no Instagram e tu me respondeu aquilo, eu chorei, comecei a chorar. Porque aquilo ali era uma resposta verdadeira, era aquilo que eu deveria ter, né, escutado lá atrás. Então, reparem que a psicologia como um todo, a grande parte dos terapeutas como um todo, eles são relativistas. Eles estão muito influenciados, né, pela nossa psicologia, digamos, contemporânea. Eu já falei sobre ela aqui também. Né? E, claro, a gente pode analisar aí de onde é que vem toda essa ideia de deixar o desejo, de respeitar os desejos, não reprimir desejo, de, sabe, tudo é certo, ninguém é melhor que ninguém, toda essa ideia, sabe, vamos se libertar, vamos não sei o quê. Só que isso, meus queridos, tem um preço. Essa minha paciente viu o preço, ela sentiu, ela pagou. Ou seja, ela manchou a história dela por seguir um desejo. Porque, olha só, a gente chegou a um nível de respeitar apenas os nossos instintos. Nós, hoje em dia, nós tomamos decisões baseadas em nossas paixões. Então, sei lá, né, tô com alguém, tô com uma menina, né? Tô feliz hoje. Legal, vamos casar, vamos ter filho, é isso que eu quero. Aí, passa uma semana, eu tô triste. Odeio essa mulher, quero terminar, Deus, eu vou te trair. Entende? A gente se baseia, a gente leva a nossa vida por nossas paixões. Pelo nosso desejo. Isso é um erro crasso, isso é um erro que vai te levar para o fundo do poço, é um erro que vai te desordenar, vai te desorientar. Qualquer pessoa que é refém das paixões termina num buraco, termina lambendo as próprias feridas, termina manchando a história. Porque o que nos resta na vida é escrever uma narrativa, escrever uma personalidade que eu possa chegar no final e pensar: eu fiz valer a pena. Eu fiz a minha vida, eu peguei as páginas em branco da minha vida e fiz valer a pena.
fiz coisas boas. Segui uma vida de quê? De virtudes. Do bem, eu fui atrás do sumo bem. De algo que me eleva como ser humano, não de algo que me destrói. Eu não sei também se eu já falei aqui pra vocês que nós somos animais intermediários. O ser humano é o único bicho intermediário. Nós estamos entre Deus e entre os animais. Então nós temos duas opções. Descer para ficar no nível dos animais, ou seja, respeitando os próprios sentimentos, as próprias paixões, sendo alguém violento, sendo alguém ruim, sendo alguém que comete atos maléficos, atos horríveis, né? Ou seja, agindo só por puro instinto, ou eu posso subir, ou seja, tentar encostar nos céus, né? Ou seja, seguir uma vida de virtudes, uma vida em que eu faça ações que me elevem, faça ações bondosas, caridosas, amorosas, com coragem, né? As 4 virtudes, né, que a gente fala que são a fortaleza, a justiça, a temperança e a prudência, né? Então, é óbvio que se eu levar minha vida para essa descida ao rumo dos animais, como esses psicólogos parece que só tem essa visão materialista do mundo, né? Essa visão reducionista do mundo, é óbvio que eu vou cair aonde? Eu vou cair em niilismo, eu vou cair em desesperança da vida. Então, quando eu recebo, por exemplo, aquele paciente que eu falei para vocês antes ali, ele está totalmente imerso numa vida niilista, sem sentido algum, não é à toa que ele está nessa vida. Se até os psicólogos que deveriam olhar para uma dimensão transcendente do ser humano não conseguem mais fazer isso. Imagina um paciente que não tem o domínio da teoria psicológica. Imagina. Então, quando essa mulher me falou isso, eu só baixei a cabeça e pensei, meu Deus do céu. Meu Deus. E pensar que essa psicóloga aí tá atendendo, né? É uma loucura. É uma loucura. Aí foi lá, traiu o marido, obviamente se sentiu mal, não é à toa que escreveu uma caixinha pra mim, não é à toa, né, que desabafou na sessão comigo. Mas essa questão, porque assim, antes de entrar realmente na área da psicoterapia, eu ouvia, pelo menos os psicólogos que eu admiro, falando sobre essas coisas. Falando que era absurdo, né, nos consultórios, os psicólogos falarem para os pacientes libertarem os seus desejos, tal. Eu ouvi isso, mas agora que aconteceu na minha frente, então pega mais, assim, é meio, putz, realmente, isso aí acontece. Né, isso aí acontece. Tomar uma água. E a gente pode discutir também um pouco por que isso acontece, como é que a gente chegou nesse materialismo moderno, nessa visão, né, de mundo reducionista, essa visão que eu não tenho mais sentido para nada, que eu não tenho um norte, que eu não tenho um ideal, que tudo é relativo. Tudo é relativo, gente. Não existem valores pétreos. Tudo é relativo. Segue aí. Segue o teu sentimento, né? Nada errado se te faz feliz, né? Inclusive eu gravei um podcast sobre isso. Nada errado se te faz feliz, pessoal. Então se te faz feliz ir lá e trair a tua esposa, vai lá e faz. Se te faz feliz, sei lá, ser infiel, ser um otário, ser um babaca, vai lá e seja. Nada errado se te faz feliz, vai lá, use drogas, porque isso te faz feliz, blá, 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 blá. É um problema. É um problema, mas vamos lá. Onde é que começou isso? Eu acredito que começou quando Nietzsche entendeu o que estava acontecendo, falando sobre a morte de Deus, né? Então, assim, se a gente pegar ali deixa eu ver, Nietzsche, tem Freud, tem século XIX, né? Tem Nietzsche, Freud, tem Marx, Hegel. Então tem uma galera aí que começou, digamos, a ir por esse caminho mais materialista, secularista, como eles falaram, né? Então, o Nietzsche falou sobre a morte de Deus. O problema é, ok, Deus morre. Deus não morre, na verdade, né? Mas vamos manter no que o Nietzsche estava falando. Deus morre, ou seja, Deus passa a ser indiferente para as pessoas. O que a gente vai colocar no lugar? E esse foi o problema. O que a gente coloca no lugar de Deus? Como dizia Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo é permitido.
E o Nietzsche ele tem uma ideia do super-homem. Ele tem um livro também chamado Para Além do Bem e do Mal. Então o Nietzsche tentou achar uma substituição de Deus. Um super-homem que pudesse criar os próprios valores a partir de si mesmo. Entenderam? Essa era a ideia do Nietzsche. Um homem que... Pode ver que o Nietzsche é muito romântico. Né? Então a nossa época ela é marcada muito por um positivismo e por um romantismo. Esse romantismo, digamos... esse romantismo mais... Eu posso dizer um romantismo mais ridículo, um romantismo que não está com os pés no chão. Tá? Então o Nietzsche era esse romântico. Quer dizer, como assim eu posso criar valores a partir do nada? Sem ter uma base, sem ter uma base religiosa, sem ter uma base transcendental. Então, assim, o problema é, eu, Guilherme, então, eu vou criar os meus valores. Tu aí cria outros valores. Vamos supor que esses nossos valores se chocam. Vamos supor que o valor para mim, é o sexo. O valor para mim é o sexo. Não tem nada mais que o sexo. Inclusive, se eu encontrar pessoas que não queiram fazer sexo, eu posso fazer com elas porque o meu valor é o sexo. Entende que eu vou estar cometendo um crime se eu seguir esse meu valor? Então, percebam que não tem como o homem individualista, criar os próprios valores. Porque os valores, eles estão ligados a uma comunidade, a um bem comum. E é isso, por exemplo, que a religião faz. Ela coloca pessoas reunidas para um bem comum. Então, se eu destruo Deus, se eu mato Deus, se há a morte de Deus, o que sobra? Onde é que eu vou cair? Algum tempo depois, a gente viu comunismo, ou seja, homens se achando deuses, tentando criar os próprios valores, as próprias intenções, né? E fizeram o que fizeram. 100 milhões de mortos, de assassinatos. Né? Porque eles achavam que eles poderiam moldar a humanidade como eles quisessem. Claro que eles foram corrompidos pelo poder aí também. Poder, soberba. Então, veja onde é que chegou isso, essa visão materialista, essa visão de individualista, de eu achar que eu próprio posso criar os meus próprios valores. Não tem como isso funcionar. Tá? O nazismo, a mesma coisa. Né? Hitler, achando que era mais que todos, né? Achando que poderia criar uma sociedade, digamos, de pessoas perfeitas, né? Se achando, digamos, um deus, foi lá e fez o que fez. Né? Então, percebam que a base desse mundo material de hoje, desse mundo, digamos, relativista e materialista e reducionista, vem daí já, vem lá de trás. E Freud também, tá? Freud também, o pai da psicanálise, a área que eu me formei, que eu estudei. O Freud, eu falo para vocês aqui, o Freud é um Platão ao contrário. Né? Vamos lá. Platão, ele faz a alegoria da caverna. Então, como é que funciona a alegoria da caverna? Nós nascemos dentro de uma caverna escura, onde tem uma fogueira ali, e aí tem os sofistas que fazem sinais, e esses sinais eles são refletidos na parede da caverna, né, mostrando o que é a realidade, entre aspas, porque não é a realidade. São os sofistas, é um sofisma aquilo ali. É uma mentira. Aquilo ali não é uma pseudo-verdade o que está sendo colocado ali para nós. Então a gente nasce no fundo dessa caverna. Só que o que acontece? Eu consigo sair dessa caverna. Eu consigo buscar a luz, buscar a verdade. Então eu percebo que há uma verdade, eu percebo que há algo que transcende, eu percebo que há uma subida, eu posso subir, eu posso chegar aos céus, como eu falei antes para vocês. Eu não preciso descer cada vez mais para dentro da caverna. Eu posso subir, eu percebo isso. Então eu começo a escalar a caverna. A caverna fica lá embaixo, começa a escalar, começa a me machucar, porque a subida não é fácil, e de repente
eu chego fora da caverna e eu encontro realmente a luz verdadeira, a luz do sol, a luz do dia. Eu consigo enxergar as coisas, eu consigo enxergar a realidade, eu consigo ver o que está acontecendo. Essa é a realidade. Aqui sim é o real. E eu volto para buscar outras pessoas também. É o que o terapeuta está fazendo. É o que um terapeuta sério faz. Ele consegue entender que há uma verdade, ele consegue caminhar diante dessa verdade, ele consegue perceber que indo atrás dessa verdade se torna alguém mais virtuoso. O que ele faz? Quer tirar pessoas que estão lá no fundo da caverna, né? Que elas conheçam também a verdade. O Freud, apesar de ter sido um gênio, ele foi um gênio sim, né? Por ter descoberto várias coisas, de ego, superego, inconsciente, pré-consciente, consciente, né? Pô, tem várias coisas aí magníficas que ele fez, ok. Interpretação dos sonhos, várias coisas, tá. Mas o Freud, utilizando a alegoria da caverna do Platão, o que ele faz? Ele quer se afundar cada vez mais na caverna. Cada vez mais nas neuroses. Para o Freud, para a psicanálise em geral, o que a gente faz? A gente busca normalizar uma sociedade doente. É isso o que os psicanalistas estão fazendo, ou que os psicólogos em geral estão fazendo. Eu vou normalizar uma sociedade doente, um paciente doente. Então, se você tem desejo de trair o seu marido, é normal, vai lá e trai. Entende? É exatamente isso. E quando eu traio, eu me afundo cada vez mais na escuridão. Cada vez mais eu vou descendo. Até eu não saber mais quem que eu sou. Eu sou um bicho agora. Eu me entreguei tanto ao meu desejo, às minhas vontades, aos meus sentimentos, às minhas paixões, que eu me tornei um bicho. Por isso que o Freud é um Platão ao contrário. Se atentem a isso. Eu não estou dizendo que ele não foi importante. Eu não estou dizendo que ele não foi um gênio. Eu não estou dizendo que ele não fez coisas monumentais. É óbvio que ele fez, cara. Quem sou eu para falar do Freud, né? Mas é óbvio que ele merece críticas também. E ele é um dos caras, é uma das bases que nós estamos onde estamos hoje por causa disso. Por causa dessa questão, né, de não reprimir desejo, de achar que tudo tem que... Né, que eu tenho que me libertar, que eu tenho que... Não! Que eu não tenho norte. O problema do Freud é o seguinte: ele era um ateu, né? Ele não enxergava nada além. Ele não tinha uma visão transcendente. Para ele era tudo questão sexual. Tudo questão sexual. As tuas pulsões é sexual. Ponto. Só que isso é muito raso, tanto é que ele brigou com várias pessoas na época dele. Né? Brigou com o Jung, ele brigou com o Winnicott, brigou com o Adler. Ele foi se separando porque o homem não é só sexual. Não pode ser só motivação sexual que motiva o homem. Tem muito mais coisa aí. Então, era isso. O Freud ele tinha uma visão tolhida de mundo. Claro, na visão o que ele conseguia enxergar, aí que tá. No que ele conseguiu ver, ele viu bem, digamos assim. Ele viu bem. Ele conseguiu ver bem as neuroses, os transtornos obsessivos compulsivos, as histerias, sabe, as paranoias, né, que são as psicoses, as perversões, masoquismo, sadomasoquismo, os fetiches. Isso ele viu bem. Aquela questão material mesmo, ele conseguiu ver bem, mas não viu mais nada além. E o problema é que foi o Freud que influenciou toda uma geração. Freud, Nietzsche, Marx. E olha só como é que foi o fim do Freud. Ele se matou. Porque é óbvio, é insuportável tu viver no fundo da caverna durante muito tempo, sem ter uma possibilidade de verdade na tua vida. Então, meus queridos, para finalizar esse podcast, eu falo aqui para vocês: há uma verdade, há algo que a gente pode perseguir, a gente pode subir. A gente deve subir. Essa é uma vida mais elevada, essa é uma vida em direção a virtudes, essa é uma vida em que eu vou construir ela, em que eu vou olhar para trás e vou falar: é isso aqui. Eu enchi a minha vida de sentido e significado e amor. Beleza? Uma hora de podcast. Então é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.